Muito bem, mais uma vez ao vivo, diretamente da grande metrópole de Coçai, com seus incríveis 60 mil habitantes, vizinhos de nabos e repolhos, Carlinhos Vilaronga por aqui, falando com você da província de Shizuoka, que é onde fica o Monte Fuji. Aí tá vendo? Aqui também é cultura, aqui também é cultura. Voltamos para mais um episódio pra gente desenrolar conversas e aí fazer uma retrospectiva do que aconteceu no Gebra, os Jogos Escolares Brasileiros no Japão, que tivemos recordes, vários recordes, um montão de escola, um montão de atletas, um montão de medalha, um montão de risada e muita palhaçada também, que a gente se divertiu bastante lá no Gebra, encontrando amigos, comendo pastel, comendo churros, tomando refrigerante e suquinho. Para você que não conhece o Mochiori é um podcast que se propõe a conversar com a comunidade brasileira no Japão com o objetivo de juntar gente boa, a gente ter uma boa conversa e plantar sementes de transformação na vida da comunidade. Por isso que aqui a gente fala muito com psicólogos, a gente procura falar com empreendedores, com educadores, com artistas, tentando deixar aí sementes de transformação através da mídia podcast na internet. Hoje a gente está com a casa cheia, tem um montão de gente aqui, então a gente vai começar primeiro com a senhora chefa. Vamos aqui abrir o microfone da chefa. Olá, Márcia Rubio, tudo bem? Boa noite, Carlinhos, boa noite ao pessoal, boa noite, embaixador, pessoal lá do Brasil que está assistindo, pessoal do Japão, boa noite a todos. Quer dizer, no Brasil é bom dia, né? Muito obrigado por mais essa oportunidade da gente estar falando do Gebra aqui no seu canal. E é isso, pessoal. Vamos bater papo, então. Maravilha. Vamos aqui para a outra dama do rolê. Eu vou aqui abrir o microfone da Tieme. Olá! Olá, pessoal. Tudo bem? Boa noite, Carlinhos, todo mundo. Obrigada por mais essa oportunidade, né, da gente falar de como foi o nosso grande evento, né? A conversa vai ser legal. Fiquem aí. Muito bem, eu tô aqui organizando, que a gente tá aqui com mais damas chegando no rolê, então eu vou aqui abrir o microfoninho dela. Ciliane, olá, tudo bem? Bem-vinda pela primeira vez, eu acho, né? Pela primeira vez, muito honrada por estar aqui. Boa noite a todos vocês e olha, é um prazer revê-los todos agora novamente. Muito bom. Vamos para o senhor Aldelmo Garcia, o nosso embaixador. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite a todos. Prazer estar aqui novamente aí no seu podcast. Muito bom. Kazu Shiraishi, o homem que perdeu os cabelos e passou noites em claro. Tudo bem? Boa noite a todos. Carlinhos, muito obrigado mais uma vez por estar abrindo esse espaço aqui para nós, falar um pouquinho do Gebra, como foi a emoção. E é isso aí, gente. Vamos bater um papo legal hoje aí. Muito bom. Senhor Emerson Castro, o homem do jargão, bora pro game. Tudo bem? Tranquilo, boa noite a todos. Agradeço, Carlinhos, por essa oportunidade para estar falando um pouco do Gebra. E vamos lá, né? Bora pro game, juntando os pratos, é isso, né? Mochiori. Junta prato, Mochiori é junta prato. Para quem não pega referência no Brasil, né? É uma palavrinha japonesa que quer dizer junta pratos. Aqui a gente junta a galera. Ó, o pessoal tá deixando o game aqui, ó. Gebra 2024 foi sensacional, ansioso pelo Gebra 2025 já, quando será? Bora pro game, muito bom, o pessoal tá com pressa já, falando de Gebra 2025, mal descansaram do outro rolê, já estão querendo mais Gebra. Quem tá aqui, vamos chamar o nosso garoto propaganda da noite, vestido com camiseta e boné do Gebra, muito bem, para impressionar a chefia, Victor Mera. Fala aí, pessoal, boa noite. Carlinhos, obrigado mais uma vez pelo espaço. E vamos lá, vamos bater um papo falando sobre como foi o Gebra 2024. Quem sabe como será 2025. Pois é, como será 2025. Com 1.000 e tantos atletas, o povo tá achando que era pouco, a gente daqui a pouco tá batendo as Olimpíadas aqui no Japão, tá bom. Vamos lá. Eu acho que estreando aqui no Mochiori, Wagner Mello, o nosso homem do marketing, tudo bem? Boa noite, pessoal. Bom dia aí, pessoal do Brasil. Carlinhos, prazer estar aqui pela primeira vez. Vamos falar um pouquinho aí sobre como foi o desafio de tocar aí o Gebra este ano, né? Então, vamos bater um papo aí.
prazer estar aqui para falar com todos vocês. Muito bem, então eu vou passar a palavra para a Márcia, porque a pauta é uma questão da gente rever um pouco do que aconteceu, contar dos bastidores, das aventuras, das vitórias e também das papagaices e das palhaçadas que sempre acontecem, né? Essas coisas acontecem nos bastidores. Márcia, por onde a gente começa? Uma sugestão Então, né? aí, tem muita coisa, eu sei que tem a hora de carregar os cacarecos para lá, a hora de montagem, por onde a gente começa esse passeio aí para rever o que aconteceu lá no Gebra? Vamos falar um pouquinho de cada coisa, né? Por isso que eu fiz questão de convidar aí algumas pessoas aí, ó, primeira vez hoje aqui no podcast, para fazer a gente rir um pouco, porque agora que passou o Gebra, a gente pode rir à vontade, né? Porque agora já passou, mas olha, a hora que o bicho pega mesmo, a gente se pega também um pouco. E depois é um banho de água fria em todo mundo, e todo mundo se uniu e fez acontecer, né? Mas os bastidores, às vezes, o negócio esquenta, sabe? E, ó, vamos começar lá em outubro, né? Quando a gente deu início aos preparativos, então a gente já procurou logo, né? Procuramos marketing, né? Então daí já entrou o Wagner na história, né? E a gente começou já a traçar como seria o passo a passo, né? E projetar uma agenda, enfim, e convidar pessoas para fortalecer a equipe, né? Então, assim, se for pegar lá do início, foi lá em outubro do ano passado. Então, trabalhamos 6 meses, né, preparando o Gebra para que nada acontecesse, quer dizer, que tudo acontecesse perfeitamente, né? E eu achando que o Cazu tava perdendo os cabelos agora, esse negócio de perder cabelo veio de longe já, então. Veio muito antes. Mas nossa, desde lá, né, Cazu? Desde outubro que a gente está se encontrando em reunião quase toda noite. Ainda bem que hoje em dia, com essa tecnologia, né, o WhatsApp é um aplicativo que facilita muito a vida da gente, né? Então, e essas reuniões online, né, Carlinhos? Hoje em dia, depois da pandemia, ficou tudo muito mais fácil a gente se encontrar sem sair do lugar, né? Então, ficou muito bom. E também nós fizemos muitos grupos, né, setoriais para distribuir as tarefas. Isso foi muito bom, mas toda a equipe estava em todos os grupos também, né? Então, foi muito bom a gente distribuir as tarefas, né? Mas vou deixar um pouquinho aí para o Cazu, né? Que desde o início também, quando a gente começou com o marketing, ele que apresentou o Wagner para a gente, né? Fala aí, Cazu, um pouco. Bom, realmente, assim, esse ano foi um desafio muito grande, a gente ajustar algumas falhas do Gebra do ano anterior, né? E esse Gebra também deixou algumas falhas, agora a gente vai trabalhar para ajustar para o ano que vem. Todo ano tem uma evolução nova. E realmente, assim, o desafio nosso, quando começou lá atrás, foi formar nova equipe para poder fazer o Gebra, porque tudo precisa ter renovação, né? E a entrada do Wagner, da Base, para poder apoiar o Gebra foi uma coisa assim que ajudou bastante, né? Acho que a equipe aumentou mais, o ano passado era mais eu e a Márcia, esse ano já entrou a TM, o Victor, né? Ajudando a gente, mais o professor Emerson, né? Então, foi uma união de aumentar a equipe para poder distribuir as tarefas, novos desafios, né? E o ano que vem a gente já está pensando em poder aumentar um pouquinho mais e poder começar bem antes o trabalho, né? A Suliane também, ela entrou no finalzinho da reta final, ela viu que foi muita loucura, e a gente veio desde novembro já reuniões atrás de reuniões, tentando distribuir os grupos certinho, procurando ajustar tudo, tentando antecipar bastante coisa, né? Eu acho que a gente conseguiu ajustar bastante coisa assim que antecipado, mesmo assim foi bem corrido a reta final e foi bem bacana trabalhar com todo mundo, né? Mas, ô Cazu, eu convidei ela para entrar aí hoje, porque na verdade ela deu as caras no final, mas ela tá com a gente, ó, nos bastidores já desde dezembro que tá trabalhando internamente, sabe? E o Wagner, né, Wagner, que chegou com a gente lá em outubro
né? Outubro, O que isso. que nós falamos para você quando a gente falou, olha, topa o desafio? Falou, vem Ainda sofrer. ainda falei assim, ó, falamos assim, ó, vamos correr agora, Wagner. Tudo que a gente sabe do ano passado, eu já vou te passando, que se vai adiantando, daí vai ficar maciazinho, assim, ó, vai ficar bonzinho para ele, né? Eu falei para ele. Só que daí o que aconteceu? Eu falei para você que ia pegar fogo no final, não falei? Acho que eu só abri o Fala aí, microfone do Wagner. Wagner aqui que tá fechado. Manda ver. Foi bem isso aí mesmo. No começo a Márcia falou, olha, vocês vão aceitar esse desafio e eu vou te contar, cara, vai chegar perto, o negócio vai pegar fogo. E até o Cazu até falou pra ele, falou assim, olha, pessoal, vocês têm que ter preparado, porque quando chegar perto, agora tá tranquilo, né? A gente já está se planejando, estamos ali criando ali o mapa do que a gente vai fazer, mas quando chegou perto, rapaziada, eu e o pessoal aqui mas os meus sócios aqui da Base aqui, a gente ralou. Mas foi um trabalho assim, eu digo até que no dia do evento, né, a gente ficou bem satisfeito, porque é bem satisfatório você ver que o seu trabalho foi bem feito e que deu resultados, né? Então, foi difícil, no começo foi bem difícil, foi uma correria danada até a gente acertar tudo assim, mas foi legal fazer, foi bem bacana, deu trabalho sim, mas é um trabalho gratificante. Eu lembro quando a gente falou com o Wagner, ó, prepara que a reta final vai ser loucura todos os dias. Foi. E ainda eu lembro de ter falado pro Cazu, falou, não, cara, a gente tá aqui pra fazer isso, sabe? E a gente é uma empresa nova, né? A gente tá começando faz pouco tempo, a nossa agência tá começando a andar, e pegar o Gebra como um desafio, assim, foi muito importante pro nosso crescimento, é muito importante pra gente aprender como funciona aqui, né, os eventos e tudo mais, mas foi bem legal, foi bem bacana, e o desafio tá aceito, o desafio aceito a gente não pode negar e tem que ir pra cima mesmo. É isso aí. Parabéns pra você. Muito obrigado. E foi bem isso, né? O que a gente tinha de experiência de 2023, a gente tentou adiantar o máximo, né? Link para lá, link para cá. Eu quero mais isso, quero mais aquilo, vamos. Eu já pensei até na acomodação dos atletas antes. Olha, eu preciso também desse formulário. E tudo foi caminhando, assim. Ele foi adiantando tudo, né, Wagner? Daí, Foi. quando foi chegando mais perto, a gente já nem achava os links que ele já tinha feito lá atrás. Foi uma coisa assim, da gente estudando e testando o que dá certo, né? Foi o que a gente propôs para nossa equipe, propôs para da Márcia e do Cazu. Vamos testando antes de chegar ao evento, porque daí a gente está preparado para a luta, né? Então foi um pré-treino, né, que a gente foi fazendo até chegar lá, e aí a gente já foi estruturando tudo, então essa estrutura eu acredito que facilitou um pouquinho mais nosso trabalho, senão a gente ia ficar realmente careca, né, a gente já tá nesse caminho aqui, então você imagina como é que ela não tava agora, né? E o bom, Carlinhos, aqui, ó, se você perguntar aqui dentro, ó, todo mundo é um pouquinho pai do negócio, sabe? Porque assim que a gente começou com o marketing, ele, peraí, vou apresentar o mascote para vocês. Daí já nasceu o mascotinho, sabe? Então, ele já foi. Eu falei, nossa, ele já começou a fazer parte mesmo, já vestiu a camisa, né? Ah lá, o mascotinho. Isso, né? Quando a gente falou do Gebra, falou, pô, é um evento para criança, cara, precisa ter uma coisa assim que remete ao jovem, a criança, que pô, o mascotinho aqui, que eu acredito que virou ali o amor ali para todo mundo, né? Então representa bastante, achei bem legal, a gente virou meio que o pai ali do Gebrinha, né? Então a gente já foi, o nosso designer, né, que foi criando ele, a gente foi fazendo um briefing aqui com a equipe, pensando para ele ter uma cara convidativa, alegre, feliz, representasse os jogos, né? E aí a gente chegou nesse resultado aqui e eu acredito que o pessoal tem gostado. E o bom é que daí começou a surgir bastante criatividade em cima, sabe? Coloca ele de tenista, coloca ele chutando uma bola, e daí já falou, já faz logo as placas, porque a gente vai precisar de muita placa, porque o embaixador falou que no outro passado faltou muita orientação. Daí a gente já faz as placas, já adianta tudo. Ele fez umas 300 placas lá com o Gebrinha já, sabe? Segurando placa. Mas eu achei legal, inclusive na divulgação, que tinha, né? O Gebrinha apontando, fazendo o Vzinho, mostrando as coisas. É uma bobeirinha, mas na comunicação visual, né, mantenha a identidade e deixa agradável, né? Você coloca um joinha, coloca mostrando, coloca ele tirando foto, achei legal, ele com sorvete, né? Ele com lanchinho, sei lá, tinha bastante coisa assim, era legal, né? Essa parte da comunicação nesse sentido gera identidade, não sei, né? De repente
num futuro, se conseguir isso, né, ter chaveiro, né, você ter, Isso. sei lá, coisa que aqui no Japão é comum, aqueles Funko, né, aqueles bonequinhos, né, você poder fazer isso em 3D e tal. Eu sei que isso depende de recurso, de apoio, de patrocínio, mas assim, abre um caminho para uma brincadeira legal, né, que é igual a galera faz com os animes da vida, né, você tem todo um mercado de acessórios para você fazer parte daquela, se sentir parte daquela comunidade, né, um chaveirinho, um adesivo, um negocinho, e vai juntando, né. Inclusive, a gente... agora vocês falando, até surgiu uma ideia. Nos Jogos Olímpicos tem sempre aquela figura de um desenho, né? Um nadando, jogando vôlei, arremessando. De repente pode fazer isso ano que vem. Nos esportes, o Gebrinha sacando, outro correndo. Outro com a faixa futebol, de judô, né? Com a faixa de jiu-jitsu. Na verdade, a gente criou, né? Ele fazendo as modalidades do Gebra, justamente pensando nisso, para que as crianças que estão praticando ali aquele evento se sintam, criem uma empatia, né? Então tem que dar os créditos aí para o nosso design, para o Vitor Generali, ele fez isso tudo à mão, foi um processo criativo bem, bem dificultoso, mas que no final o resultado ficou bem legal e eu acho que deu uma cara nova para o Gebra, né? E uma identificação legal para que as crianças se sintam, que a gente cria empatia, né? Querendo ou não, você vai criando empatia, aí tem um bichinho, a Copa do Mundo sempre tem, a Olimpíada sempre tem, por que o Gebra não poderia ter, né? Então eu acho que isso aproxima a gente ainda mais desses eventos aí, e os jovens, querendo ou não, são o futuro desse evento, né? Então, se a gente tem essa indagação para fazer com que as crianças se incentivem a participar do esporte, por que não, né? Fica uma sugestão. Talvez, ano que vem, colocar uma placa nos jogos, né? O mascote, por exemplo, na entrada da arena de vôlei, uma placa, ele sacando, no futebol ele chutando, tá entendendo? Visualmente, no lugar da placa, né? Dos locais, colocar A ideia era a gente ter conseguido, mas como falta o tempo, a gente ter um totem, né? No tamanho real mesmo do Gebrinha, para tirar foto, para indicar os lugares. Legal. Esse material dá para a gente criar agora com mais calma para o próximo ano. E aí tem a indicação bem mais assim, profissional, digamos, né? E aí vai ficar bem legal. Tem aquelas brincadeiras, né? Dá para deixar anotado aí, né? Como ideia, de você ter, além do totem, que tem ele ali, né? Num tamanho real, você tem aquela moldura onde a pessoa entra dentro para tirar foto, que fica só o rosto, e tem aquele que é um quadrado mesmo, né? Que fosse uma... Sim. Tem um que você pode levar e tem outro que você deixa parado, a pessoa entra, faz a pose, tira. Eu não fui ainda tentar fazer isso, mas dá para você fazer filtro do Instagram. Sim, dá. E deixar lá, e aí a pessoa procura Gebra e ela já vai ter lá, né, o pronto filtro para ela colocar em cima das suas... Assim, são bobeirinhas, mas que gera todo um senso de comunidade, né, que é legal. Nós começamos a criar essas coisas digitais, né, também, igual você falou, o filtro, porém a gente acabou não tendo tempo, né, que a gente queria, mas a gente precisou focar em outras partes para que o evento acontecesse. Mas agora, com o tempo, até o próximo ano, a gente consegue já estruturar, porque até então a gente tem muita coisa ainda para fazer do pós-Gebra ainda, né? Mas foi bem legal, até a ideia do boneco, né? Foi assim, 15 dias antes, eu busquei uma costureira e falei assim, então faz o Gebrinha, né? O mascote, né? Ela disse, eu vou tentar, mas eu nunca fiz isso, né? E deu certo, assim, a gente improvisou o boneco e saiu, mas as crianças gostaram muito, né? Então, quando ele apareceu lá, as crianças querendo tirar foto com ele, assim, ficar segurando ele, foi bem engraçado, sabe? Mas é aquilo, né? É muito quente, né? Por mais que a gente tá na primavera, aquela roupa é quente. O moleque já ficou... E como é criança, não é um adulto, eles não aguentam muito, sabe? Logo já arrancou tudo e passou o mascote para outro, e eu acabei arrumando outro menino para entrar, porque o primeiro já não gostou, falando, é muito quente esse negócio. Não, esse tipo de coisa, inclusive, quando fica, né, como sugestão, até por desse ponto, né, se for mesmo fazer, é interessante ter umas 3 ou 4 crianças, um moderador ali cuidando disso. E se não me engano, o ideal é não passar de 15 minutos a meia hora. Não pode, né? Porque isso gera pinica, cansa, soa. Então tem todo um esqueminha assim. Seria um departamento à parte
para ficar uma pessoa só cuidando do mascote, falar, o mascote vai sair, faz de conta, né, às 10, às 11, a meio-dia, aí já vai sair daqui e vai no vôlei e tal. Parece uma bobeira, mas tem que ter uma pessoa só coordenando isso, porque dá trabalho, né, tem hidratação do personagem, né, tem que tomar bastante líquido, tem todo um cuidado, né, é assim, é vivência, né, aprendendo, né. O ideal é que ele não fique mais que 20 minutos, né? Aí tem que beber água. Uhum. E eu estava notando, interessante, nossa comunidade já tem 3 mascotes. O primeiro foi o Jujuba, né? Criado, acho que há 2 anos. Depois criaram o Chulé, que eu vi pela primeira vez na festa do Brasil, e agora o Gebrinha. Temos 3. Ô, gente, mas eu vou falar a verdade. Agora vamos para os bastidores, né? Eu vesti o menino, pus uma cinta calça nele, guardei ele como um lápis lá e fiquei esperando. Daí o que acontece? Ó, você vai entrar daqui a pouco, fica aí. E daí o que acontece? Eu falo, embaixador, vamos começar 8h30. Tá bom. Daí o problema no cabo do piano da Ciliane. Essa mulher pega o piano da casa dela e leva para o estádio. Eu falei, nossa, é muito... Eu falo assim, é muito assim, muito envolvimento, né? Eu falei, não, diretora, pode deixar que eu levo o meu piano. Eu falei, como que ela vai levar esse piano? Enfiou o piano lá na sexta-feira, e daí quando chega de manhã, o fio dá chute ali. Daí o moleque lá sempre. O fio, ele fica esperando para isso. Mas tinha dado certo, lá dentro da sala tinha dado certo. Foi quando saiu que não pegou mais. Mas depois deu tudo certo. Mas Só olha, E tava a maior especulação hoje na escola para saber quem era o menino do Gebrinha. Isso vai render ainda, Eles querem saber quem é. E daí esse negócio não começava. Como o Carlinhos falou, vai ter que criar um departamento só para o mascote, né? Fã-clube, né? Que produza produtos, né? Como nos Jogos Olímpicos, né? Produz os produtos dele, né? E que gerencie, porque ele tem que ter uma pessoa para puxar ele também, para dar água, né? Então, por exemplo, o ano passado, nós chamamos os 2 mascotes do Júbilo, né? São 2, uma menina, e tinham uma pessoa lá todo tempo, e direcionando eles, né? Porque eles não enxergam direito, pode cair, né? Uhum. Então, isso aí é uma coisa para pensar o ano que vem. Departamento O geral concurso aí, seja o Gebrinha. Tem que recrutar uns meninos aí. Recrutar os Gebrinha aí. Tem uma coisa que a NHK faz, que é legal, né? Talvez aí brincar com o pessoal do marketing e os diretores de escola. A NHK faz muito de você sugerir para as crianças desenharem e mandar para o programa ou para a TV, né? É legal também, né? Como já tem o Gebrinha com, sei lá, com batendo foto, comendo, não sei o quê, e começar a criar, né, essa interação com as crianças, para as crianças ir mandando e vai soltando aos poucos, né? E é desenho infantil, né? Desenho de criança de 3 anos. Tem os mais complicados, né? Dos mais adolescentes, e tem as criancinhas que vai fazer 3 palitos e vai ser o Gebrinha. Sim. Mas é uma boa legal, né? Não, é uma boa ideia. Seja o Gebrinha, um concurso, seja o Gebrinha e ganhe um lápis de cor de presente. Esse ano nós lançamos para as escolas, né? Para as crianças colorir o Gebrinha, né? E dar o nome. Então a gente criou um material didático para mandar para as escolas, onde a criança podia pintar ali conforme a criatividade dela, né? O bonequinho do Gebrinha, e dar um nome, né? Então eles precisavam dar esse nome e pintar ele desse jeitinho aí, do jeito que eles entendam que seja, né? Então foi feito, as crianças mandaram os nomes, foi feito um concurso para decidir o nome, né? E aí sorteou lá uma bicicleta cedida pelo Trembão, né, Márcia? Foi, hoje nós tiramos foto da aluna com a bicicleta, eu vou te mandar, tá? Isso, em breve vai estar na rede social aí do Gebra, né? Entregamos então, assim, hoje. É legal porque a gente já criou também um material. Então, além do colorir, a gente criou cruzadinhas, a gente criou caça-palavras. Verdade. Atividades, né? Foi. Isso, atividades com o mascote, né? Então, querendo ou não, durante o período, isso foi alimentando a vontade de participar do evento, né? Então, isso é legal. Então, a gente incentiva mais ainda. Eu sugiro o ano que vem um concurso, seja o Gebrinha, aí que escolhe 3 voluntários para fazer no rodízio, né? Olha lá, dá para fazer, hein? Mas sabe e dá um prêmio para os 3. O melhor Gebrinha ali, fazer um melhor Gebrinha, já pensou? Mas, você sabe que o da manhã, como atrasou muito a abertura e ele teve que ficar lá, né, encapuzado até o final,
Ele não quis mais, ficou traumatizado, né? Daí, quando foi à tarde, tinha um menininho magrinho ali, pulando por ali. Eu falei, você não quer ser o Gebrinha? Vamos lá vestir? Daí ele vestiu e ficou por ali, né? Ele, depois, a hora que acabou, ele voltou e falou assim, você falou que ia me dar um presente se eu fosse o Gebrinha. Ele voltou a cobrar. Aí ganhou um bentô, Eu falei para ele assim, ó, de presente eu só tenho chocolates, garoto, tudo bem? Daí ele falou assim, ai, eu adoro chocolate. Daí eu dei umas caixinhas de Ganhou a chocolate, ele ficou tão feliz. Ele falou, Mas- na próxima você me chama de novo? Ele falou. Mas agora que a gente vai ter um pouco mais de tempo até o ano que vem, dá para criar uma fantasia já com aqueles para refrescar, com uma abertura de ar melhor, né? Então vamos planejar, fazer um negócio legal. A gente já tinha dado uma pesquisada, o pessoal aqui do marketing já tinha pesquisado onde faz esses fantoches, esses bonecos, né? E se a gente estruturar certinho, a gente consegue até fazer, né? Que o Carlinhos tinha falado, chaveirinhos, os bonequinhos, para poder estar disponibilizando, criar camiseta com o Gebrinha, enfim. Fazer toda essa parte, a gente vai ter tempo. E eu acredito que vai ser bem legal. O pessoal Vai ficar bonito. vai ficar bonita a festa. Olha Vai só, ficar legal. já que o rumo da conversa é o Gebra 2025, né? E não o pós-Gebra. Vamos ver. Aí o Emerson falar se dá para fazer, então, o artilheiro, né? Lá, a torcida mais... A torcida que mais foi, que apareceu, dá para fazer isso também, como nos jogos tem, né? Premiar os que fazem mais gols, aqueles que fazem mais acertos, a torcida que se destaca melhor. Torcida organizada, né? A torcida organizada, né? E aí, seu Emerson? Tá preparado para 2025? Microfone. Deixa eu abrir aqui o microfone para ele, só um minutinho. Pronto, tá aberto. Pouco bem, né? Aproveitar a esteira é boa ideia, professora. Dá até para montar um troféu já com as características do Gebrinha, para os destaques. De repente, fazer em acrílico, dá para fazer. De repente, é umas coisas. E uma coisa nova que vai ter é montar os telões, porque o pessoal lá que está lá embaixo estava querendo saber muito o resultado. E montando os telão lá, vai ficar legal. Ô, professor, já está entregando o ouro já, professor, do que vai ter. Mas... Márcia, mas eu acho que a gente tem que fazer um esforço para trazer o futebol mais próximo. Também eu me dei conta, vocês se deram conta que o futebol fica em outra cidade, não é mais Fukuroy? É em outra cidade. Já que é longe mesmo. A pessoa foi pegar o GPS e diz, mas não é mais Fukuroy. Então, se a gente puder trazer o futebol para mais próximo, eu acho que seria bem melhor. Apesar de que eu vou deixar aqui a observação, ano passado eu não fui, eu acabei ficando só no estádio. Só no ar-condicionado, né? Junto com os dois meninos que estavam me ajudando a fazer gravações, o Luciano estava sozinho. Mas eu fui lá, tava bem animado. Eu fui com a galera lá, tava muito cheio de gente, a galera toda empolgada, tinha muita gente. Eu tive a sensação de que lá tava tão agitado quanto a parte do estádio, porque da outra vez me deu uma sensação que não tava assim. Tinha muita gente, mas não tinha comida lá, tava diferente, né? E ali, como tinha o food truck lá, a galera tava lá, tava comendo, tava bebendo, as famílias tudo lá com barraquinha, com não sei o que. Tava bem agitado lá, né? Tinha muita gente. Eu não esperava encontrar tanta gente quando eu fui lá. Deixa eu dar uma passadinha aqui nos comentários, pessoal que tá ao vivo. Ó, Rosângela Lesnock tá dizendo boa noite. Eu já tinha citado Meramente Japão, que está perguntando do Gebra 2025. O Fábio Antônio, da Escola Paralelo, está deixando boa noite para a galera. Rosângela, as placas de sinalização fizeram muita diferença e o mascote ficou muito legal. A Joyce Nakamura, podcaster e educadora, excelente. Mascote é sempre bem visto e muito relevantes as considerações de conciliar o digital com o real. Wellington Rocha, boa noite. Base Market fez um excelente trabalho. Já tem data para o próximo Gebra? O pessoal está curioso. Meramente Japão, foi um prazer, foi um dia super agradável com a família. Quando será o Gebra 2025? Muito bem, o pessoal está curioso. Tem data já? Alguma coisa assim de vai ser mês tal, vai ser o mesmo mês? Estão pensando em fazer antes, fazer depois? Como é que tá? Tem alguma expectativa já? Pensando em fazer na primavera de novo, em abril do ano que vem, né? Para mim, como participante da edição 2023 e 2024, eu acho que ficou muito bom. Foi muito legal. Tava fresco, sim, tava quente, mas não o suficiente para incomodar. E quando ficou fresquinho,
quem levou roupa, né? Porque tem gente que foi só de camiseta, depois passou frio porque a temperatura caiu. Evento, né? Quem levou uma moletom, uma coisinha, ficou bem tranquilo. A Mari Moria tá dizendo aqui, muito legal, organizar um Xiga para poder participar. Organizar Xiga para poder participar. Eu acho que é para vir a galera de lá para cá. Perdão, eu devo ter entendido errado. Cláudia Góes, boa noite, gente boa. Então, muito bem. Palminha pra galera que tá aqui interagindo nos comentários, que é muito bom. Tiemi Takeuchi, você tá muito quietinha. Então agora entrega um ouro aí. Diz aí, o que teve de interessante lá? Precisa abrir seu microfone, tá? Você fechou aí, por gentileza. Oi, Carlinhos, você sempre apronta comigo. Mas é justamente porque tem esse momento de desespero de Tiemi Takeuchi que a gente pega e faz isso, senão não tem graça. Gente, o que teve de bom foi o encontro, né, das escolas, dos alunos, né, todo mundo lá jogando, interagindo. O bom foi que foi um evento familiar, sem briga, sem, né, tudo de paz, né. Isso que eu acho que é o melhor do Gebra, que a gente consegue unir as pessoas para um dia agradável, né? Que é cheio de esporte, daí teve a praça também de apresentações ali, né? Que eu achei que foi muito bom. As crianças ficam todas interagindo. Então, isso para mim é o que importa, assim, sabe? O Gebra é isso para mim, entende? A parte daquelas apresentações lá fora, eu tive a sensação de que movimentou bastante o espaço ali e ajudou na integração de quem estava lá fora, porque o ano passado teve uma coisinha ou outra, né? Foram poucas apresentações e tal, e era o momento ali de espera dos jogos que estavam acontecendo. E esse ano eu percebi que lá ficou muito agitado por conta acho que a cada 20 minutos entrava alguém ali naquele palquinho improvisado, né? Que era aquela lona que tinha no chão, um dançava, outro praticava esporte e tal, não sei o quê. Mas sempre tinha o pessoal parado ali, interagindo, conversando. Aí depois teve as atividades que o pessoal, não era só apresentações, né? O pessoal podia participar. A sensação para mim, que estava o tempo todo circulando e transitando de um estádio para o outro, de um lugar para o outro, era muito boa. Sempre me pareceu que estava muito agradável ali a interação com o pessoal ali embaixo. Então me pareceu acertado, né? Falando aí de perrengues, né? De bastidores, a sensação que eu tive lá embaixo é de que a parte do som teve alguns probleminhas com questão de volume, faltou extensão e algumas coisas que eu vi que o pessoal teve um perrenguinho ali para tentar, sei lá, chegava longe com o microfone, aí tem a distância do sem fio que dá um problema, e queria trazer... que o espaço é muito grande, né? E caixa de som pequena, ela faz muito barulho, e quando você coloca num espaço muito grande, o som meio que desaparece, né? Então, fica aí, né, a sugestão, né, para repensar, agora que já fez ali embaixo e funcionou, ver como é que vai fazer o som chegar lá direitinho. Mas me pareceu muito legal, assim, foi muito tranquilo ali, eu vendo a interação do pessoal, me pareceu bem legal mesmo. O pessoal participando, Carlinhos. as crianças junto ali. Diga. Carlinhos, nós tivemos uma reunião para falar sobre os pontos positivos e negativos já, né? E também colhemos algumas críticas construtivas, né, dos nossos coordenadores de base. E uma das coisas que foi falado do show dos esportes foi isso. O pessoal queria interagir mais e ficava falando assim para o funil: aumenta o som, aumenta o som. Porque a gente não esperava que ia ser uma coisa assim tão agradável que o pessoal quisesse mais, né? Queria uma amplitude até maior, né? Porque acredito que se o som tivesse bombando ali no meio, eu acho que ia ter mais gente dançando e pulando e fazendo junto, sabe? Mas foi a primeira, como sempre, né? A primeira, às vezes, falta experiência, né? E, na verdade, lá no estádio, eles não fornecem energia elétrica. Até nós tínhamos som, equipamento, né? Mas nós não estávamos preparados. Era só mesmo as caixas de som que nós tínhamos já projetado em levar, né? Mas para o ano que vem a gente já pensa mesmo numa tenda, com uma aparelhagem, e vamos fazer um som maior mesmo, e a galera acho que vai vibrar mais ainda. Tendo ali, eu acho que fica a ressalva só, né, de quando for fazer esse dimensionamento, só tomar um cuidado. A parte, assim, como o sistema de som era pequeno para o espaço, algumas coisas que o Fumio falava, as pessoas não estavam conseguindo entender direito, ou faltava a presença do som. Eu acho que só é bom deixar uma ressalva, que a comunidade brasileira no Japão, ele tem, às vezes, a tendência
de confundir um bom som com som com volume alto demais. E eu acho que só toma esse cuidado de não trazer uma coisa tão potente que vai estragar o ambiente e você não vai conseguir vai interagir com estragar as o ambiente. pessoas, entendeu? Porque às vezes a Uhum. pessoa, não, a gente vai fazer uma sonzeira. Sonzeira é um som que tem um grave bonito, um agudo bonito, um som definido, não quer dizer que seja alto. Porque às vezes a galera vem e põe aquela sonzeira assim que você não vai conseguir interagir no ambiente, vai ficar ruim de conversar e começa a doer o ouvido, o pessoal começa a dispersar. Então é só um cuidado, né? Como eu mexo com som também, de na hora de fazer esse dimensionamento, tem que ser um pouco maior do que estava, né? Faltou, né? Um pouco mais de como a caixa estava no chão, dificulta, né? Talvez estivesse no tripé, o som esparrama, fica mais fácil de entender, mas só tomar cuidado de não trazer algo tão grande a ponto de ficar, não dá para conversar com a pessoa que está do lado, né? Não pode chegar nesse nível, né? Só é bom Incomodar, né? é que assim, tudo é um momento, né? Quando a gente vai, pelo menos a minha impressão, quando eu vou numa casa de show para ouvir um show, eu quero ouvir o show. Eu não tô ali para conversar com o amiguinho que tá do meu lado. Se for, principalmente se for rock, né? Se for uma balada, uma coisa assim que a galera vai, você vai para curtir o som. A interação humana não é o foco. Agora, como lá a interação humana é o foco, tem que tomar esse cuidado só para balancear, né? Para que não atrapalhe a mãe conversando com o filho, criança, tem bebê, né? Tem que fazer um equilíbriozinho aí. Mas realmente, né? Se conseguir melhorar, eu acho que vai ficar fácil, né? Mas um pouquinho mais fácil pro pessoal que tava dançando, pro Fumil, né? Que tava tentando interagir ali com a galera. Mas o espaço foi muito bom, assim. Eu achei que tava um ambiente agradável, eu tava vendo uns vídeos aqui, o meu filho pequeno, ele passou, papai, eu tava aí, eu vi esse. Ah, esse aí eu não vi não. Ah, esse aqui eu tava ali, eu tava naquele cantinho ali e tal. Então, me parece que foi marcante, inclusive, para as crianças que estavam ali vendo a coisa acontecer de perto. Porque normalmente você vê de longe, né? Você vê no palco, você vê lá em cima. E tava acontecendo ali, né? Quando os meninos foram dançar break dance, né? A molecada entrou no meio do palco, vamos colocar assim. Então, é uma sensação diferente, né? Eu acho que foi uma escolha Foi bem acertada. interativo, Eu acho que foi uma experiência muito boa para nós também. Foi a primeira vez, né, que nós colocamos assim 15, tivemos 15 apresentações, né? Então, assim, para a gente foi muito gratificante ver essa interação com a galera. Eu acho que atingiu o objetivo da Praça dos Esportes, né? O pessoal conseguiu entregar apresentar. exatamente o objetivo, que era a interação, né? O tatame lá ajudou bastante, melhor do que um palco alto, porque o pessoal podia subir, interagir. E também nós deixamos à vontade, né? Quando era uma luta que precisava-se de tatame, tinha os tatame. Quando era uma dança, ou quando era um esporte de pular, por exemplo, daí tinha o espaço na frente do tatame. Então, assim, lá, né, que bom que lá tem muito espaço. Então, deu para aproveitar tudo, né? Então, a galera ficou bem à vontade mesmo, né? E com relação à situação do som, assim, a gente tem bastante tranquilidade de saber que o ano que vem vai ser possível entregar isso muito melhor, até pela parceria que a gente tem com a própria Sony, assim, a Sony dá um suporte bem legal de som pra gente, né, foi de fato uma experiência nova de fazer daquele modo, mas eu tenho certeza absoluta que diretamente com a própria Sony a gente consegue mais caixas ou montar de outra maneira, assim. É importante ressaltar a parceria que a Sony tem, assim. A Sony acredita muito no projeto Gebra e vem ajudando a gente, né? Inclusive o representante estava lá, Carlinhos, acredito que ele deve ter feito essa observação também, né? E tem a nossa representante e comunicadora, né? A Ciliane tem feito um trabalho junto com a Sony, já vai poder reportar essa falha técnica aí. E para o ano que vem, Yoroshiku Onegai shimasu, né, Ciliane? Pode passar para eles, né? Mesmo porque eu acho assim, como vocês falaram, é aprendizado, né? Um estádio é um negócio muito grande. No geral, nós da comunidade brasileira, a gente não costuma fazer nada em estádio. Então, uma coisa é aquela caixa de som, uma coisa é aquela interação humana que acontece dentro de uma escola que cabe 200 pessoas. Outra coisa é você estar num espaço que entra 15 mil pessoas fácil, né? Então, realmente, tentativa e erro e aprendizado, né? É uma questão de soma de informação. Você viu o tanto de gente que tinha lá, ó, nesse sábado lá, você viu? Mais ou menos, assim... O pessoal está comentando em torno de 9 mil a 10 mil pessoas, né? Muita gente mesmo.
Eu não sei fazer de olho assim, eu não sei não. Eu sei que tinha hora lá que tinha bastante gente. Principalmente a hora que tinha os horários da fome, dava pra saber quando juntava todo mundo ali na praça de alimentação, quando batia os horários das fomes, né? Que era meio horário do lanche, horário do café, horário do almoço, sempre sim. A praça de alimentação ela ficou muito movimentada, mas nos horários de fome. Um outro acerto nosso, Carlinhos, foi o formato de montagem da praça de alimentação. Esse ano eu achei interessante também. Eu não consegui perceber o que estava diferente e perceber o que estava mais junto, porque se não me engano da outra vez tinha mais gente daquele lado daquela ponte, né, da entrada ali atrás, né? Agora estava do lado de cá, concentrou, estava confortável, né? De forma tava em U, mas não flutuar, né? O que eu escutei das pessoas é que estava aconchegante. Eu vi. Apesar das filas que estavam ali, tinha bastante fila o tempo todo, aquilo ali não parou. Porque tinha muita gente, né? Aí é normal. Muita gente, então realmente circulou muita gente. E abrindo um parênteses aqui para o som, o Jones, né, que nos deu suporte dessa vez, ele gostou muito, ele ficou muito feliz de ter participado e se comprometeu para o próximo para nos ajudar e colocar até palco, se vocês quiserem, e o palco que for necessário. Então, com certeza vai ter o suporte de som adequado, bem. Palmas pro Johnny. Né, porque a Estamos em constante evolução. É constante evolução, pode ter certeza. Né? Eu queria levantar 2 pontos para a discussão. O Carlinhos falou que esteve no futebol. Eu também. Esse ano foi a primeira vez que eu fui lá. Nos 3 anos não tive tempo. Cada vez que eu ia, como era muito longe, cada vez que ia, aparecia um problema e aí tinha que resolver, né? Aí esse ano eu fui até com o Felipe Natel, o medalhista dos Jogos Pan-Americanos, né? E aí cheguei lá e eu também fiquei muito surpreso, tinha muita gente, food truck, mas uma mãe chegou para mim e falou assim, eu queria compartilhar essa observação, vocês não deveriam ter convidado equipes japonesas. Aí eu falei, mas por que não? Porque eles treinam toda semana, assim fica fácil para eles. Aí eu falei, olha, nós queríamos fazer um evento inclusivo, multicultural, chamar japoneses, se tivesse escolas vietnamitas, indonésias, filipinas, nós chamaríamos. Aí ela falou, não, tem que ser só escola brasileira. Então eu queria compartilhar e abrir para discussão. O que vocês acham? A gente recebeu esse feedback também. Isso, a gente que faz a administração da página do Gebra, né? Tivemos aí alguns feedbacks assim, né? O pessoal perguntando, achando, mas ele deveria ser proibido e tal, mas tem que lembrar que também tem crianças brasileiras que estudam em escolas japonesas. No período do Gebra teve bastante criança que é daqui da minha região, né, que estava perguntando, mas como é que eu faço para participar? Mas eu não posso, estou na escola japonesa. Então acho que também inclui essas crianças que são brasileiras, mas estão nas escolas japonesas. Então Exato. Um braço para incluir. Isso seria o segundo ponto, o Emerson, a equipe japonesa ganhou futebol? Deixa eu abrir aqui o microfone dele. Ganhou. Eles foram campeões no Sub-14. Então foi isso. A mãe estava reclamando porque acho que eles estavam ganhando e ela achava que eles eram muito superiores, né? Que treinavam toda semana. Agora, o segundo ponto que eu queria perguntar era a participação avulsa de alunos brasileiros de outras escolas. Claro que se nós tivemos participação de 9 províncias, né? 25 escolas, né? De 9 províncias. Se nós tivéssemos alunos avulsos participando, certamente nós teríamos mais de 20 províncias, né? Porque teria um aluno de atletismo que viria lá até de Okinawa para participar. Então, essa é uma discussão que eu gostaria também de trazer. Eu sei que é difícil, a professora Márcia explicou que uma escola tem que se responsabilizar, né? Mas eu sei que desde o ano passado, muitos alunos de escolas que estudam, brasileiros, em escolas japonesas, queriam participar, por exemplo, do xadrez, de esportes individuais, do atletismo, do tênis de mesa, né?
Acho que a gente esporte pensou coletivo nisso já fica muito, mais embaixador. difícil você fazer um time no esporte coletivo, futebol e vôlei, mais dos esportes individuais. Sim, embaixador, a gente pensou em soluções, solucionar tudo isso que o senhor abordou, né? Eu acho que para as pessoas que acham sobre a inclusão de escolas de outras nacionalidades, o que eu posso dizer, daí eu estou dizendo em meu nome exclusivamente, é que temos 365 dias pela frente. Treinem para competir com eles. Então, se eles treinam todos os dias, treinem aí mais um ano que dá para competir, né? Então, eu acho que o objetivo é a inclusão, o objetivo é reunir o máximo de número de pessoas e multiculturalismo. A gente está num país onde recebe muitos estrangeiros e a gente tem que incluir cada vez mais todo mundo. O princípio do esporte é a inclusão, né? Eu também então, o que seria se, sei lá, Gana começar a reclamar que na Copa do Mundo a Argentina e o Brasil vai competir? Não faz sentido, né? Então, eu acho que o objetivo é sempre elevar o nível, né? Agora, quanto a incluir outras pessoas que não sejam alunos diretamente de uma escola, a gente pensou nessa solução como Gebra de fazer os jogos abertos. Que daí ele não é, de fato, um jogo escolar como Gebra, né? Ele leva o nome Gebra, mas ele é um aberto. Então, ele possibilita que qualquer um da comunidade monte seu time, monte sua equipe, se inscreva e participe. É uma maneira que a gente encontrou de o Gebra chegar a todo mundo. Então, tem pessoas que querem participar do Gebra e vão ter essa possibilidade através dos jogos abertos. A gente pode dar uma ideia que, na verdade, a gente fala de inclusão, né, para as crianças que estão na escola japonesa poder participar. Eu acho que esse ano, fica a dica aí para o pessoal da organização, fazer um trabalho já dentro das escolas japonesas, levando isso, essa inclusão, falando, olha, acontece os jogos, a sua escola tem que se inscrever, porque eu percebi que bastante criança que tem vontade, por exemplo, né, no dia no evento, nós da Base Market levamos alguns influencers, e um dos influencers é o Nico, que é o que anda de skate, e ele chegou para mim e ele pediu muito, ele falou assim, nossa, eu posso jogar futebol? Eu queria participar muito, mas eu tô na escola japonesa. Aí a gente foi, conversou com ele, falou, nesse dia você vai lá para ver, mas para participar, precisa pedir sua escola, se inscrever. Então eu acho que a gente poderia fazer esse trabalho nas escolas antes do Gebra, né, nas escolas japonesas, ter o contato, enviar para essas escolas, para informar que vai acontecer e que elas podem participar com os seus alunos, né. Se tiver essa inclusão, eu acredito que tem muito aluno que é brasileiro e está na escola japonesa que gostaria de participar. Ah, com certeza. Mas eventualmente a gente vai ter não só brasileiros, mas também japoneses. A gente vai aumentar o número dessas escolas, vai aumentar o nível de competitividade. Eu acho que a Márcia queria falar alguma coisa, né, Isso, Márcia? Dois pontos, né? Eu penso que é isso mesmo. O que o Gebra Estudantil faz não é incentivar o esporte cada vez mais? Então, que os diretores de escola, né, já começam a pensar no condicionamento físico dos seus alunos, aumente o número de aulas de educação física na escola ou de treino do futebol. Então, gente, é para se tornar um evento competitivo mesmo, sabe? Não adianta a gente tirar a dificuldade, não adianta a gente querer fazer um caminho fácil para as crianças. Esporte é isso, sabe? Gera realmente isso. Tem que ter realmente um treino, uma disciplina e cada vez aumentar mais, porque um treino por semana é um resultado que vai ter. 2 ou 3 na semana é outro resultado. Então, assim, foi a escola Kaisei que venceu, né? O futsal no Sub-14. É uma escola que já está 3º ano conosco, né? A Kaisei de Hamamatsu. E a gente não pode tirar a oportunidade deles participarem, não, porque a gente está estreitando laços, sabe? Se o pessoal não entende isso, antigamente, quando eu cheguei no Japão há 30 anos atrás, jamais a gente conseguiria trazer um aluno de uma escola japonesa para um evento desse, né? Então, a todo ano, o que está acontecendo? Eles estão nos aceitando mais, eles estão se achegando mais. Esse convite, né, que o Wagner falou, da gente estar mandando antes para eles, porque eles têm uma organização diferente da nossa, é muito importante, porque muitas crianças brasileiras e outras estrangeiras que estão lá gostariam de ter participado, sim, né? Então, a gente pode estar aumentando. Agora, outro ponto que eu venho dizer, que nós já precisamos da organização pensar bem, é que o Gebra vai acabar tendo que ser em 2 dias, gente. Não dá, que nem o estádio, o que nós conversamos essa semana foi o resultado do futebol. 360 e tantos alunos competindo. Um público de mais de 1.000 pessoas lá no campo.
nem o estacionamento já não comporta mais. Então, assim, trazer o futebol para mais perto, dar mais estrutura legal para o futebol, ou então separar, olha, no sábado a gente vai fazer uma modalidade que é grupal, que é, por exemplo, o vôlei, né? E outras modalidades individuais. No domingo a gente vai fazer, por exemplo, o futebol, sabe? Porque tem pais que têm, por exemplo, filhos no futebol, outro no vôlei, e tem que ficar nessa correria de estar tentando assistir um, assistir o outro, e outra. Até para nós, organizadores, às vezes a gente não consegue chegar lá, sabe? Para dar a devida atenção. Então, nós já começamos a pensar também que vai chegar um ponto, se a gente colocar o ano que vem o judô, o breaking, né, que já estamos cogitando de colocar como modalidade do Gebra, nós já temos que repensar em 2 dias de evento, né, e uma estrutura de acomodações para receber esses atletas. Então, aí vem novas parcerias e novos desafios pela frente que a gente vai incansavelmente estar buscando e realmente eu acredito que vai ser ainda muito melhor, maior ainda para as crianças. Eu queria eu entreguei os troféus, eu e o Felipe Natel e o pessoal do Azico 10 e do Banco do Brasil para a equipe feminina que ganhou, né, pela primeira vez. Eram 5 equipes femininas e eu perguntei às atletas quanto tempo elas estavam treinando. Ela falou, nós montamos a equipe o mês passado, ou seja, elas montaram lá para o Gebra, né? Aí na minha fala rápida, né, eu falei, olha, eu espero que o ano que vem, 2025, a gente tenha, em vez de 5, 10 equipes, né? E que vocês continuem treinando, né, já para o ano que vem. Então, realmente, o futebol feminino foi um sucesso, apenas 5, né, primeiro ano, mas eu tenho certeza que o ano que vem, muito mais equipes, espero que já tenhamos 10, e que elas comecem a treinar desde agora, né? Embaixador, olha... Gancho, antes de fugir um pouquinho para o próximo assunto, é sobre as escolas japonesas, que alguns diretores devem ter falado, né? O Gebra está fazendo essa integração, inclusive tem escolas do Brasil interessadas em participar aqui no Gebra do Japão, né? Então eu acredito que se no futuro próximo vir uma delegação do Brasil exclusivamente para participar do Gebra, então o pessoal daqui tem que treinar bastante, não só para não perder para as escolas japonesas, mas sim para as escolas brasileiras que estão se organizando para vir para cá, que o Gebra está chamando a atenção do Brasil inteiro. Legal, né, pessoal? A proporção que chegamos, né? Acho isso muito, muito gostoso, muito bom, muito prazeroso. E olha, se o futebol continuar crescendo nessa proporção, de chegar a 10 times para o feminino, a gente vai ter que ter 2 campos. A gente não vai dar conta só com 4, né, professor Emerson? Esse ano já foi no guiri-guiri o tempo, né? Cada dia que passa com essa nova categoria feminina, a diretora já ficou bem no guiri-guiri, hein? Teve que correr bem com o campeonato, hein? Questão do tempo também, senão não ia dar, não. Tá aumentando bastante, inclusive convidar uma equipe feminina, né, de futebol feminino japonês, para o desespero da... Daí não, calma. Segura, embaixador, devagarzinho. Na verdade, pode também conseguir apoio de alguns atletas, né, que é do futebol feminino, que eu acho que é bem importante, atletas do futebol do Brasil, né, pedir apoio para esse pessoal. Acredito que isso incentiva bastante a molecada, né, a querer participar. E, na verdade, se você perguntar para um menino aí de 10, 12 anos, se perguntar o que ele quer ser, a maioria quer ser jogador de futebol. Então, a gente teria que ter esse incentivo também, buscar esse incentivo desses atletas, né? Do Ronaldinho, Neymar, conseguir aí, que nem tem o Zico, que faz que fez essa chamada, e é muito importante, e também esse pessoal da atualidade, né? Então, a gente do marketing aqui gostaria que tivesse esse incentivo por parte das pessoas. A gente levou os influencers daqui do Japão, que são pessoas daqui, né? Que incentivam o esporte e, deu muito bom. As pessoas, elas gostam mesmo, gostam de conversar, param para trocar ideia com eles. O Carlinhos teve com a gente lá, né? O Carlinhos sentiu esse carinho do pessoal com essas pessoas. Então é muito importante esse trabalho, né? Para incentivar. E imagina agora, no futebol feminino, ter alguém aí falando sobre, né? Isso é muito importante. As meninas se sentem bem incluídas, né? Então isso é bem legal. O pessoal já tá falando no chat para chamar a Marta.
Tem aqui, Olha né, lá, ó. o Roberto Casanova está dizendo oi, a Cláudia Goissa interagindo bastante aqui, quem mais que chegou aqui? Aline Cake Japão, parabéns pelo evento. A Cláudia, ela citou também, né, de que parece fazer sentido fazer em 2 dias. Eu acho que tem uma questão de foco também, né, não sei como vocês pensam o evento, né, eu aqui dizendo de fora, tem que pensar se o foco do evento é esporte de alto rendimento ou se é integração. Porque mesmo se você pensar em, vamos interagir com as escolas japonesas, se convidar só as escolas japonesas de Fukuroi, o evento já não tem mais condição de receber esse povo todo. Lembra que a Olimpíada é uma semana, a Olimpíada não é 2 dias. Você, né, porque para pensar na logística do tanto de modalidade que está querendo rodar em 2 dias de evento. Né? Aí vai ter que tomar uma decisão. Vai ser um grande Gebra com 2, 3 estádios rodando o evento, ou vai ser tipo Gebra de primavera, Gebra de verão, Gebra... No verão vai ser o quê? No verão vai ser xadrez, ping-pong, porque aí tem ar-condicionado. Porque chega uma hora, né, que ele tá escalando, e se você começa, traz uma escola coreana, uma chinesa, uma indonesiana, traz os americanos, traz não sei o quê... Vocês têm condição de gerenciar 5.000 alunos em 48 horas de jogo? Provavelmente não. É uma Olimpíada, mas né? É o que está escalando, né? 5.000 é a Olimpíada. A Olimpíada é uma semana de gente rodando, né? Então, é uma escolha difícil, porque vai chegar uma hora que o sonho, ou ele não vai caber no lugar, né? Ou o lugar não vai caber o sonho, e vai ter que fazer algumas escolhas, né? E aí vê, né? Que assim, é esporte de alto rendimento, né? Escolas japonesas trabalham com aqueles Kurabo, né, que são os clubes que é alto rendimento. A galera rala, porque é meio escola americana, né? Vai e abre a vaga para a faculdade depois lá na frente. Aí não pode perder o foco, né? Tem que ver qual é o foco para depois não perder. Mas assim, olhando de fora, né? Tem essa questão também, né? Que escala e pode ficar inviável, né? Não é de alto rendimento, né? É de integração. Exatamente. Né? Agora, isso não impede que seja revelado um dia uma jogadora de voleibol. Claro, como incentivo, bom, né? Agora, o ano passado, isso me lembrou, né, Marcelo? O ano passado a gente chegou a cogitar natação. Uhum. Tínhamos até, parece que tem em Fukuroi uma piscina, né? Então a gente chegou, mas parece que teve um problema técnico. A organizadora, a professora, teve que viajar para o Brasil e aí não tinha ninguém para organizar. Mas como você falou, o ano que vem certamente terá que ser 2 dias, né? Sábado e domingo, e agregando mais outros esportes, né? E mais times, certamente vai ter mais futebol feminino. Você vê que que o vôlei é o que tem mais equipes, né? Praticamente. Vôlei e futebol, né? Esse ano foi futebol, foi. Foi futebol, né? Foi o futebol ganhou do vôlei esse ano. Os 2 anos foi futebol, hein? Mas o espírito é congraçamento, afinal de contas, esse evento se tornou já o maior evento de congressamento da comunidade brasileira no Japão, né? Sem sombra de dúvidas, já no 3º ano, né? Já estamos no 3º ano. Então, a tendência é crescer, né? E com certeza, sempre novas ideias, né? Chamando... esse ano o Zico foi patrono, fez aquela gravação. Quem sabe, ano que vem, a gente consegue trazer ele ou outro atleta olímpico, né? Estamos trabalhando para isso, né? Mas olha, Carlinhos, é o que o embaixador falou e eu coloco, acrescento ainda um pouco mais. No nosso regulamento, diz que é um evento brasileiro, né, que participa as escolas, alunos de escolas brasileiras no Japão, mas também escolas convidadas. Né? Então, quando a gente sabe que tem criança querendo participar, a gente manda o convite para aquela escola se juntar a nós. Né? Então, assim, uma porcentagem, né, vamos dizer assim, de 25 escolas, até 5 escolas estrangeiras, seja japonesa, coreana, sabe? Que nem a coreana, ela veio, ela trouxe alunos só do atletismo, ela não trouxe para outra modalidade, mas ela se fez representar ali com o taekwondo também, né? Então, assim, agregou o evento, agregou, só que, assim, não tirou a oportunidade dos outros, né? Mas ela se fez presente. Então, essa interação dos coreanos com a gente, da participação deles, né? Foi bem legal. Assim como os japoneses da escola Kaisei, né? Da escola que também tem estrangeiros bastante lá. Então, é esse lado acolhedor nosso, brasileiro,
que faz toda uma diferença para eles também, né? Que nem, Uhum. tem crianças que estão na escola brasileira e depois elas vão para a japonesa. E eu encontrei alguns ex-alunos da nossa escola que está na escola de Fukuroí e ela pediu: ai, diretora, eu quero muito continuar no Gebra, porque ela participou nos outros anos. Então, manda carta lá para o diretor da minha escola japonesa que eu quero ir, sabe? Então, assim, foi até bonitinho de ver e escutar isso, sabe? Que ela quer estar lá, que ela sabe que ela precisa estar lá, a família escolheu esse caminho para ela, mas ela ainda está com um pezinho aqui na escola brasileira, que ela ainda quer ter essa oportunidade de estar junto com os amiguinhos. Então, assim, foi muito gostoso de escutar isso. Então, é por esses motivos que faz com que a gente dê abertura para as escolas japonesas também, sabe? Mas não é mais do que uma porcentagem que vai prejudicar e levar os nossos alunos das escolas brasileiras. Não, nós não queremos assim, a gente só vai perder para eles. Não, as escolas também sem condições, tem que matar, levar aluno, dar um jeito, não tem quadra para treinar. Eu sei porque eu vivo essa realidade como diretora escolar, sabe? Também não é isso, né? Mas eu falo, a organização do evento está sempre pensando no bem-estar de todos e a gente não vai deixar ou dar um passo maior que a perna, jamais, né? Quando eu falo em 2 dias, talvez fique em 2 dias, é para dividir melhor e a gente poder curtir mais e o público também, que é direcionado para o futebol, vai poder curtir mais e a gente dá melhores condições. Porque dessa vez a gente já viu que nem o estacionamento já não comportou e tive que ir para outro estacionamento. E eles merecem cada vez mais melhores condições, né? Então, para isso que a gente pensa em realmente buscar fazer 2 dias, né? Assim a gente direciona também para lá, né? Nas melhores condições. Ó, o Fumil entrou aí, gente. Isso é bom. Eu ia falar isso, que é uma boa notícia. É o rapaz do show do esporte. Que ele chegou por último, todo mundo pode pedir que ele pague a conta. Yay! E aí, Fumil? Genki? Tudo bem, muito Genki. Tudo bem, boa noite. Chegou para as considerações do Gebra. Como? Desculpa. Chegou para as considerações finais aí do Gebra. Ah, que ótimo, que ótimo. Consideração, eu imagino que a opinião de todo mundo é a mesma. Tudo perfeito. Muito bom. Gente, agora... Eu queria só também levantar um ponto sobre mídia japonesa, né? Você viu que esse ano nós tivemos a presença da NHK, lá, que fez uma reportagem de mais de 1 minuto e pouco, né? A gente sabe o que significa 1 minuto e meio numa televisão japonesa, né? Primeiro ano, não teve uma mídia japonesa. Segundo ano, teve uma pequena matéria destacando que uma equipe japonesa ganhou no vôlei. Esse ano já tivemos NHK, já tivemos o Shunichi Shimbun, eu acho que o Asahi deu alguma coisa também. Agora, vocês não imaginam a dificuldade. As pessoas acham que eles apareceram lá por acaso, né? O esforço, né, que o Eduardo fez. Eduardo, liga para o Asahi, liga para o Shunichi, liga para o Shizuoka Shimbun, NHK, quem confirmou? Todo dia, não, estou ligando. Aí, felizmente, o nosso contato da NHK falou que podia ir e levar uma equipe. Mas não é fácil. Olha, eu penei, eu queria botar uma chamada no Globo Esporte da Globo. O que eu mandei de e-mail, de WhatsApp para o Carlos Gil, não consegui. Correio Brasiliense, enchi a redatora-chefe de foto, informação, não consegui. Não é fácil. Eu acho que o Wagner aí pode saber como é que é a dificuldade, né? Eu ainda tenho esperança de colocar uma matéria, escrevi um artigo, mandei para o Correio Brasiliense, entrei em contato com um amigo meu que tem do Globo, não consegui. Então, é muito difícil, mas fico muito contente da gente ter pelo menos saído na NHK, né? E é um trabalho constante, né, que a gente vem fazendo, trabalhando a mídia japonesa, não é fácil, eles não caem do céu, não. Ó, por trás são horas, dias e dias de trabalho para a gente conseguir 1 minutinho na NHK. Eu só queria fazer essa observação, que é todo um esforço, né? O pobre do Eduardo ligava todo dia para os 4 jornais. Já ficou adendo aí, né? Fica a dica aí para as mídias aí que assistir aí o podcast, aí alguém que conheça, né? Pô, se as mídias japonesas já deram esse espaço pro Gebra, pô, mídias brasileiras, né?
Pô, dá esse espacinho para os alunos aí. Vamos pensar nem na gente aqui, pensar nas crianças, né? Foi o que a gente conversou, né, dona Márcia, no começo, né? Eu falei assim, a Márcia falou assim, olha, eu quero dar o enfoque nas crianças. E esse ano, realmente, o marketing ele veio para falar das crianças, mostrar as crianças, tirar foto das crianças e pôr elas em foco mesmo, porque eu acredito que o evento só acontece por conta delas. E aí, elas que tem que ser a carinha ali do Gebra, né? Junto com o Gebrinha, a carinha das crianças ali, e eu acho que você imagina para uma criança a emoção que é se ver, né, na televisão, se vê ali nas páginas do Gebra. Então, eu e minha equipe, nós estávamos lá no dia tirando foto das crianças, e a gente falava, olha, vai para a página do Gebra. Você vê que eles se animavam, se arrumavam, sabe, para tirar foto, falar, faz uma pose de jogador, faz uma pose de jogador. Então, você tá alimentando o sonho, né? Então, as mídias aí brasileiras que tá vendo, né, por favor, esse ano aí que vem, fala com a gente aí, pô, dá um espacinho aí. A gente vai ficar bem feliz. E hoje também, antes de sair, antes de vir para cá, não quero falar muito, mas antes de vir para cá, nós compilamos tudo que saiu, todas as matérias que saiu na mídia comunitária brasileira, na mídia japonesa, nesses podcasts, os vídeos, e mandamos todos antes de sair, disparamos. Era mais de 30, 50, sei lá, mandamos tudo para o Ministério dos Esportes e para o Ministério das Relações Exteriores, para ver se pelo menos repercute também um pouco lá. Muito bem, eu vou fazer uma rodada aqui, gente. Agora a gente alcançou a faixa aí de cerca de 70 minutos de bate-papo. Eu quero momentos assim que foram marcantes para vocês. Eu vou começar na sequência que está aqui. O Fumil, ele chegou por último, ele já vai ser a primeira vítima. Diga um momento que foi especial para você. Pode ser porque foi divertido, porque foi constrangedor, teve alguma coisa engraçada, não sei. Né? Um momento que foi para cada um, separa um na mente aí, um que foi legal para você e que marcou da experiência do Gebra. Tieme, vai chegar a sua vez, tá? Já preparei aí, Fumil? Diz aí. Olha, para mim, foi o começo do evento, claro, a cerimônia, autoridades, as duas bandeiras, bandeira japonesa, bandeira brasileira, hino nacional japonês, brasileiro, aquelas crianças entrando por ali, todo mundo naquela alegria. Eu acho que, para mim, o momento mais marcante foi a cerimônia, a abertura. Isso, com certeza. Legal. Em todos os aspectos. Massa. O próximo aqui do ladinho está o embaixador. E aí, embaixador, o que foi o momento que para o senhor assim, foi marcante? Não foi nem no Gebra em si, foi que a Márcia relatou que ela parou numa Combine e que tinha uma caravana tinha um micro-ônibus e, se eu não me engano, 10 carros, né, Márcia? De onde? Do Pitágoras, né? Eles eram de Guma, Ota. Caramba. De que escola? Da escola IAS Pitágoras. Então, eles estavam vindo em caravana, né? Com um micro-ônibus e 10 carros, os carros com os familiares e amigos vinham torcendo, pararam num Combine para lanchar. Eu acho isso muito significativo. Quer dizer, é um exemplo que o pessoal está vindo em caravana de longe, né? Imagina a memória na cabeça das crianças, né? Porque com essas coisas em caravana é sempre uma farofada, né? É divertido. Muito bom. Professor Emerson, homem do Bora Pro Game. E aí, qual que foi o seu momento memorável? Carlinhos, é até engraçado. Eu vou na sexta-feira, até o Cazu aí, 8h30 da manhã, a gente começa o corre para montar a arena. Campo, quadra de vôlei, do tênis de mesa, xadrez. E eu vou falar, quando eu voltei no sábado passando, eu olho para o campo e eu vejo que não fiz a área do gol. Eu tive que fazer a área do gol em 15 minutos. Mas quem precisa de área do gol? Eu tive que fazer a área do gol, porque no final, o Cazu estava lá, né, Cazu? Nós carregamos a trave no final, deixamos e faltou a área do gol. E o Rafael falou, Emerson, vamos chegar um pouco muito em cima da hora, né? Eu fiquei com medo, falei, não vou esperar não. Então acho que foi o meu momento, sabia? Porque eu falei, nossa, vou ter que fazer isso ainda no dia ainda. Finalizar o que eu comecei na sexta. Acho que isso foi o mais marcante para mim, foi isso. Boa. E bora pro game. Bora pro game. Wagner Melo, o seu momento. Deixa eu abrir aqui o seu microfone. Conseguiu, beleza, manda ver.
Pra gente aqui que é do marketing, né? Acho que o momento mais legal foi chegar lá no evento e ver o trabalho que a gente desenvolveu sendo tocado ali, sendo curtido pelas pessoas, desde o crachá até o gebrinha, né? E aí teve um momento bem legal que eu senti na pele ali, aquela emoção, que foi quando nós estávamos lá no vôlei e nós estávamos tirando foto dos alunos ali, fazendo os lances, né? Uhum. E dava para sentir a vibração dos alunos ali, sabe? Comemorando cada corte, cada lance. E aí você para refletir, né? Um dia antes a gente foi no estádio e a gente fez um vídeo sobre que naquele estádio teve lá o gol, o famoso gol do Ronaldinho Gaúcho, né? E você pensar que as mesmas crianças estão ali jogando no mesmo lugar que teve esses fatos históricos, né? Então isso é bem legal, foi bem emocionante poder saber que ali já aconteceu várias coisas de história, assim, né? E, pô, ver a criança dando a garra ali, os jovens dando a garra pra fazer igual. Acho que foi isso, foi o ponto. TM, chegou a sua vez. Agora você não vai conseguir enrolar mais. Para mim, assim, marcante foram vários momentos, assim, desde quando, que agora eu tô morando em Guma, né? Então, desde quando eu fui, para ir, eu fui com a escola paralelo, né? E quando você vê toda aquela preparação, todas as crianças falando de Gebra, você já fica assim, nossa, que delícia, sabe? É muito gostoso. E aí você já fica todo nervoso, ansioso pro dia do evento. E na hora que você tá lá naquele evento, assim, e igual o Funil falou, na abertura, na hora que começa as escolas entrar, aquela bandeira. Ela foi, daqui a pouco ela volta. Ela tava querendo muito falar e desistiu. Vou tirar um pouquinho aqui, daqui a pouco acho que descongela a imagem dela, a conexão ficou fraca. Enquanto isso eu vou passar a palavra para Ciliane e acho que dá tempo dela voltar. Manda ver, Ciliane. Olha, também teve muitos momentos ali que foi muito marcante, mas, tirando a cerimônia, que foi uma tensão muito grande, eu estava muito nervosa, quando eu cheguei lá no estádio, eram 6h15 da manhã, e encontro já aquela fila de food trucks, tudo ali esperando da hora para entrar. E aí, então, tá, deu 6h30 e o guardinha lá, e eu tinha estado um dia antes na UAS, repassando todos os momentos, o que podia, o que não podia, a placa que tinha, a placa que não podia. E aí, deu 6h30, o povo queria entrar e ele não liberava, porque os food trucks não tinham os seus papéis para poder entrar. E ele estava categórico, não vai entrar ninguém sem papel, e os food trucks não podiam entrar. Aí, até que então, ele me liga e fala, olha, eles estão sem papel. E agora? Eu falei, então agora você vai deixar todo mundo entrar sem papel, porque o food truck tem que entrar. E não tinha como, né? Então, aquilo eu achei muito engraçado. Eu falei, meu Deus, são os BOs que vão acontecendo, e conforme vai acontecendo, vai diminuindo o BO e a gente vai aliviando. Mas isso, plena 6h30 da manhã, os food trucks lá parados não podiam entrar no estádio, sendo que eles que iam mover toda a nossa praça de alimentação. Foi muito legal, foi engraçado. Sempre tem, né, um perrenguinho pra gente guardar na memória e rir. Na hora a gente fica muito louco, mas depois pra rir é bom. Pra rir é bom. Inclusive, a TM tem uma coisa muito engraçada também, TM. E a gente aproveitou que você saiu, TM, pra ficar falando. O que foi? Não, brincadeira. Pode completar, você falou, a gente perdeu a sua fala quando você estava falando das crianças entrando e como isso foi marcante para você, e aí você travou. Então, aí que assim, a gente faz tanto, é um trabalho tão duro assim por trás, assim, a gente trabalha tantos meses, e que quando você vê daí todo mundo lá, aquelas crianças, os pais torcendo pelos filhos, sabe? Isso para mim é o mais marcante do Gebra. Não tem outra coisa a não ser esses momentos que são especiais. É isso. Tá aqui mensagem chegando, mensagem de Natália Aragão Takeuchi. Eu compareci no Gebra do ano passado e desse ano também. A organização impecável. Acho de suma importância toda essa movimentação feita para a comunidade brasileira. É realmente sensacional. Julie Ocota, verdade. Sem mudar o foco, crianças, adolescentes, artesãos, artistas, de alguma coisa que a gente estava falando aqui, que ela estava concordando com a gente. O próximo do rolê aqui, Kazu Shiraishi, o seu momento célebre. Meu momento célebre? Bom, para mim, esse ano, assim, foi um ano que eu pude participar, acho que um pouquinho mais de vários momentos do Gebra, desde a abertura. Acho que a hora que as crianças estão entrando, o momento de cantar o hino nacional também, né? O desespero de errar, uma sincronia errada na hora de passar o vídeo, as coisas. Eu no telefone com o pessoal da câmera de controle lá para passar o vídeo,
A hora que começou a cantar o hino, assim, também foi muito emocionante. E também, na hora que eu pude ir nos locais onde estava tendo as premiações e ver a alegria das crianças recebendo as medalhas, os troféus, para a gente que faz parte da organização, que rala bastante, poder ver que, assim, nossa, o trabalho em equipe deu um resultado e todo mundo se sincronizou, conseguimos entregar aquilo que a gente queria entregar. É muito emocionante ver o evento terminar assim, com todas as crianças felizes, né? Então, acho que, para mim, nossa, foi vários momentos muito emocionantes durante o evento, né? Principalmente saber que todo mundo não mediu esforço para poder entregar esse evento do jeito que ele foi, né? Uhum. Foi muito gratificante para fazer parte do Gebra, né? Muito bom, muito bom. Márcia Rubio, qual foi o seu momento? Nossa, meu foram muitos momentos. Se eu for Escolhe falar um, todos, é um só. escolher um só. Nossa, é muita coisa, é muita emoção, né? Então, vou falar três, né? Vou falar só três, tá bom? Vamos falar aí do nosso vídeo oficial do Gebra. Ele estava realmente, não estava editável, sabe? E daí a gente queria muito editar ele para esse ano e não conseguia. E daí eu consegui trazer a música de volta, o vídeo de volta, e a gente gravar novamente, reeditar. Então, quando eu descobri que dava, e meu irmão lá no Brasil ajudou, porque meu irmão também é da área do TI, né? E falou: não, a gente consegue, a gente coloca aí uma voz de um jornalista aqui no Brasil, um pessoal que faz rádio, e vamos gravar novamente. Aquela ali eu vibrei e chorei de emoção, porque a gente conseguiu e a gente ia passar no telão. O segundo momento foi escutar o Robertinho Casanova cantar o hino nacional brasileiro. Me arrepiou, me fez chorar lá na abertura, sabe? A Mica da Silva, como japonesa, cantar o hino japonês. Era uma coisa que eu queria muito, idealizava isso já. O casal ali, né? Um representando o Brasil e o outro o Japão. Muito obrigado, Robertinho, por ter aceito esse convite, né? Acho que ele está aí, né, curtindo o nosso podcast. Fica aqui o meu abraço e minha gratidão. Então, me arrepiei, me fez chorar muito mesmo, assim, fiquei muito emocionada. E o outro momento que eu não posso deixar é que a gente faz isso de coração, esse evento, sabe? Trabalha mesmo, rala mesmo, mas é porque a gente gosta do que a gente faz. Mas quando é reconhecido, a gente não tem como. Daí o embaixador me chamou na sala VIP e me entregou um certificado de reconhecimento pelo meu trabalho e envolvimento no esporte. Daí pronto, daí eu não tenho o que dizer. Foi uma emoção muito grande, porque eu não esperava, sabe? Então, são 3 momentos assim que eu realmente tocou fundo mesmo, sabe? Márcia, você esqueceu o certificado lá, hein? Não, depois Oh, meu Deus do céu. Pra TM, ela... A emoção foi tão grande que eu coloquei ali, e um chama para cá, um chama para lá. Daí eu falei: Tieme, cadê meu certificado? Onde está? Daí depois fala: não, o embaixador catou. Ah, não, alguém pegou. Daí depois eu encontrei. Mas muito obrigada, viu? Muito bom. Garoto propaganda do Gebra, Vitor, diga. Nossa, é difícil citar mesmo um momento, a gente que está envolvido há tantos meses com o evento, né? Assim, como a diretora Márcia disse, assim, a gente faz isso com puro coração, né? Assim, é muito amor envolvido. Então, para mim, o mais marcante é pensar na trajetória como um todo, sabe? Ver tudo que a gente passou ao longo de todos esses meses, todas as brigas que a gente teve, né? Assim, e todo mundo brigando porque queria o melhor para o evento. Então, um concordava com isso, outro não concordava com isso. Hoje eu não vou falar com ele, porque eu não quero olhar na cara dele. Não, hoje eu não vou falar com o outro. Né? Boa, o Vitor, muito bom, muito obrigado. Muito obrigado, pérola. O melhor disso é poder chegar hoje e olhar para trás e falar assim, cara, estamos todo mundo aqui, todo mundo fez o melhor e entregamos o máximo que a gente podia, todo mundo com um sentimento de satisfação, assim, de ter entregue 100%, né? E eu acho que isso não tem preço, né? Assim, erros tiveram, a gente vai melhorar a cada ano, mas fomos melhor do que o ano passado. Eu acho que esse é o princípio de tudo, ser melhor que ontem. Então, cara, se eu tenho um momento marcante é o time que a gente montou. A gente é muito, muito fera.
Eu fico imaginando aqueles cortes, né? Você colocar no título assim, veja o que o Vitor falou no final da entrevista. É isso mesmo. O Vitor detona a equipe. Gutierre Okada tá mandando um oi aqui, falou que chegou na live pelo perfil do Kazu. A Sara Kikuchi, a cada ano a evolução da organização é notável. Parabéns a Márcia pela luta incansável, todos os staffs pelo belo trabalho e também o embaixador pelo incentivo ao nosso esporte. Muito bem, palminhas para todo mundo. Eu acho que todo mundo já viu esse cortezinho, mas para mim o momento mais marcante foi a hora do busão. Momento farofa dos influencers, foi muito divertido, né? Então aqui eu quero deixar um agradecimento ao pessoal da Base. Assim, eu sou novo, né? Eu tenho pouco tempo, né? Tem mídias aqui no Japão que tem 30 anos, 20 anos. Eu tô há 5 e com o pé na rua só do Brazilian Day de 2022 para frente. Então eu sou muito novo na rua. Eu fazia online, ninguém sabia que eu existia, porque eu tinha um outro público. E eu percebo que aos poucos as atividades da comunidade estão olhando com outro olhar. Olhando com outro olhar é maravilhoso, mas tem agora um outro olhar para o produtor de conteúdo independente, que inclui galera do TikTok, galera do YouTube, a minha tribo, que é do podcast, o pessoal que faz trabalho no Instagram. E ao pouco tá caminhando. Agora a gente recebe convite, às vezes a gente recebe convite e um acesso, por exemplo, a um local VIP, ou quando não acontece o VIP, porque o VIP é para patrocinadores e apoiadores, tem uma recepção separada com espaço para gente. E a galera da Base fez algo que eu achei muito interessante, que foi enquanto a organização, né, vocês estavam correndo com o evento, eles tiraram um momento onde a equipe fez uma espécie de recepção para os produtores de conteúdo. Então eles juntaram todo mundo, apresentou o rolê todo pra galera, nos acompanharam no futebol, no vôlei, no ping-pong, no atletismo, foram meio que fazendo uma excursão com uma galera. A gente combinou, todo mundo se enfiou no ônibus, foi todo mundo pro futebol junto, aí rolou foto junto, rolou vídeo junto, rolou brincadeira de bastidor, foi legal, porque meio que a impressão que me deu, que como produtor de conteúdo independente, potencializou o meu conteúdo, porque eu interagi com gente que estaria ali correndo para lá, para cá, fazendo produção de conteúdo, e a gente não teria um tempo da gente interagir. Então foi muito legal para mim também conhecer esses... Sim, são produtores que eu acompanho, e que eu também sou seguidor deles, e pude ter um tempo com eles e a gente produzir conteúdo junto, tirar fotos, fazer vídeo junto. Então fica aí o meu agradecimento pro pessoal da Base, né, que... fui convidado, né, pelo Gebra, tive espaço aqui, né, fez o podcast antes, levei equipamento lá para fazer o videozinho, ficar girando o negócio lá, todo mundo, tio, o que você tá medindo aí? Eu ficava girando aquele negócio, um pai veio me perguntar, eu falei, moço, você tá medindo o que aqui no campo de futebol, né, que é a oxigenação, a temperatura, o que tá rolando, né? Mas foi legal, então fica aí o meu agradecimento, e esse foi o meu momento memorável lá, de ter esse tempo com os outros produtores, ser recebido, interagir, e aí ter o espacinho, né, tomar um suquinho, comer um salgadinho, né, comer um churros com leite condensado também é muito bom, alegra o coração da gente, isso foi muito massa. Eu vou pedir uma coisa para todo mundo, antes que eu acabe esquecendo, eu vou preparar aqui um sorriso, para você que está nos acompanhando ao vivo, sim, a gente tira foto. Eu queria só mencionar rapidamente duas coisas. Claro. Não, primeiro que hoje eu liguei para a direção do Banco do Brasil, falei em Tóquio, e pedindo para que em 2025 houvesse um engajamento muito maior do Banco do Brasil, porque, como vocês sabem, o Banco do Brasil ele patrocina esportes olímpicos, né, Comitê Olímpico e várias modalidades olímpicas. Então, eu acho que a gente poderia ter o nosso banco, né, como o grande patrocinador master no ano que vem. Eu insisti, eu me comprometi a mandar uma carta para a presidente do Banco do Brasil em Brasília. Nós temos aí um ano pela frente, né, mas eu acho que desde já a gente vai fazer isso para que eles entrem com força mesmo, né, como um grande apoiador e patrocinador. Isso é uma coisa. E aproveitando, né, a Márcia falou e o Vitor falaram dos abertos, né, dos abertos Gebra, para dar oportunidade para aqueles que não são estudantes de escolas brasileiras. Então, eu já queria anunciar o torneio de praia Gebra Verão, Summer Beach Games, né? Não sei ainda, a gente está bolando o nome, daqui a pouco teremos um flyer, que vai se realizar na segunda quinzena de agosto, né?
quando o sol tiver mais, assim, menos, né, mais aliviado, né, e menos calor, vai ser na praia de Xiome, em Kosaishi, em Isso, Shizuoka. muito bem, porque eu consigo ir de chinelo. Exatamente, eu moro na praia de Xiome, é do lado aqui, é do bairro do lado de casa. Isso, muito ótima escolha. Então, a princípio, nós vamos ter vôlei de areia, né? Dupla e quadra, né? Mista, feminino, masculino, né? Aí o Emerson vai organizar. E também o Ramon o professor Ramon, o professor Marcos também, que organizou o vôlei. Lá. Nós podemos organizar também futebol de areia. Eu não sei se aqui no Brasil tem golzinho, como tem lá no Brasil, né? Que você compra aquele golzinho. Ou se não tiver golzinho, ter que armar as traves grandes mesmo, né? Podemos ter feminino, masculino, frescobol, que aparentemente não se joga ainda no Japão, Não, mas acho no que eu nunca Brasil é vi. uma febre, né? Eu tive no Rio em janeiro, na praia, todo mundo jogando frescobol com rede. Eu não sei se consegue comprar raquete de frescobol no Japão, né? Mas podemos pensar nisso. Quem sabe a gente inova e introduz o frescobol no Japão. E parece que tem surf lá, vai ter surf também, até bolinha de gude. Vamos fazer um grande torneio de praia-verão em agosto, né? Conto com todos vocês já para ir divulgando, né? E vamos organizar a comissão organizadora para já ir pensando nisso desde agora. Era isso a minha uma mensagem dica, final. né? Como eu sou aqui do bairro, para a equipe dar uma circulada por aqui, porque Xiome Beach tem mesmo os campeonatos de surf. Não é quando quem aqui da região, você tem o túnel que você passa de Toyohashi para Hamamatsu, né? Você vem de Toyohashi, passa dentro de um túnel e passa. A praia de Xiome, onde o pessoal faz as coisas, é a praia que fica do lado direito do túnel, não é a praia que a gente vê quando passa, porque a praia que a gente vê quando passa ali na Hamana Bypass, ela é aquelas praias cheias de conchinha. E a praia que o pessoal faz isso é mais perto da praia que tem a desova de tartaruga, que é um pouquinho mais escondido. Mas o que é interessante? A nossa comunidade aqui movimenta muita gente. Lá não tem lugar para parar carro. Então dá uma olhada, porque tem que fazer uma logística, porque tem lugares para parar na praia, mas a quantidade não é tão grande. E tem aqueles michinoeki, né, que são essas paradinhas de estrada ali que cabe bastante carro, mas eu imagino que deve fazer uma visita, conversar com a administração, né, só dar, porque assim, o espaço é praia, né, você pode chegar e ter um monte de gente, mas aqui nessa prainha as vagas são limitadas, então é bom dar uma olhadinha, porque se a comunidade brasileira cair em peso aqui, a gente não consegue parar os carros lá, né, só fica aí uma dica do pessoal fazer uma visita no local aqui, dar uma conversada com a região aqui para olhar. Mas assim, um ambiente bem gostosinho. A ideia era ter food truck, até um DJ de tarde, a partir das 4 horas, para animar depois. Mas, enfim, tudo isso está em estudos. Não, legal. Muito bom. Para você, dá para mim ir a pé. Diga, Márcia. Antes da gente, né, finalizar esse bate-papo, nós temos que, por obrigação, né, e gratidão enorme, agradecer aqui os nossos patrocinadores, né? Sem eles não seria possível tudo isso, né? Então nem vou falar aqui porque foram vários patrocinadores, né? Mas tivemos também os apoiadores, né? E os voluntários, né? Então tivemos muitos voluntários, né? Eu quero palminhas para eles mesmo, que deram sangue lá, sabe? E ajudaram bastante a gente, sabe? Então não é só nós da comissão organizadora, né? Então, acredito que eles mereçam mesmo os nossos aplausos e por toda essa ajuda, né? Então, é isso. E também as autoridades, né? Hoje em dia, o embaixador já citou, né, do nosso evento do Summer Beach, né? Gebra aberto aí, em Kosai, né? E lá nós tivemos um grande apoiador, né? Já é o 2º ou 3º ano que vem um representante do setor de intercâmbio da cidade de Kosai. Novamente, ele esteve presente agora no Gebra, né? Uma autoridade da cidade de Kosai e que tem apoiado o evento Gebra. Então, se a gente for mesmo der certo de fazer nessa praia, acredito que também a estrutura e toda, vamos dizer assim,
a orientação, né, para que saia bom um evento lá nessa cidade, né? Eu acredito que a gente vai ter bastante ajuda ali da prefeitura e do setor de intercâmbio, Sim, a né? prefeitura de Coçai, ela é muito acolhedora com a comunidade brasileira, né? Por exemplo, a gente mora numa cidade de 60 mil habitantes. Às vezes você chega lá, tem 3 tradutores brasileiros na prefeitura. Ou é uma brasileira, uma peruana que fala português. Não, são 2 brasileiras, uma peruana que fala português e uma japonesa que fala espanhol e fala um pouco de português. Para uma cidade de 60 mil habitantes, né? Quando a gente teve a Covid e tinha aqueles avisos, que ainda se usa aquele sistema com alto-falantes, o prefeito falava em português. Ele entrava algumas vezes para passar olha, por favor, né, lavem as mãos, usem máscaras, tomem cuidado. Ele falando em português. A segunda língua oficial aqui da cidade, na comunicação, é o português. Você tem no saco de lixo, você tem nas placas, você tem toda a documentação oficial da prefeitura, tem japonês e português. Então, assim, é uma cidade pequenininha, mas eles têm uma relação muito boa com a comunidade brasileira daqui. Então, eu imagino que por conta disso, nessa questão de apoio, orientação, vocês não vão ter dificuldade aqui não. Pode vir tranquilo, né? Apresenta o projeto lá para a prefeitura. Eu acho que o acolhimento vai ser bem fácil. Essa relação boa, né, que o Consulado Geral do Brasil em Hamamatsu tem com a prefeitura de Hamamatsu, eu imagino que isso pode se estender aqui para Coçai, porque ele já tem esse acolhimento com a gente. Eu vivo há quase 20 anos aqui na cidade. É bem tranquilo, é bem tranquilo. Nós já temos um bom relacionamento. Inclusive, o prefeito, ano passado, ele me disse que queria fazer alguma coisa relacionada ao Brasil lá. Então, já temos aí o Summer Beach Games. Não, legal. Eu acho que vai ser uma boa, sim. E tem uma galera brás aqui, né? Tem bastante gente aqui na cidade. E vou pedir um sorrisinho para todo mundo, para mim registrar isso aqui com uma fotitas. Momento dedinho, cadê o garoto propaganda do Gebra? Que bonito, muito bom. Dedinho, 3, 2, 1. Deixa eu ver se ninguém saiu com o olhinho fechado, que sempre tem um que quer fechar o olho. Tá todo mundo com o dedinho, ficou bonito. O Wagner Mello tá todo estiloso com esse foninho de locutor de jogo de futebol. Fone gamer. Fone gamer. Todas as vagas. Seguinte. O Fumil tá querendo falar oi. Pois não, Fumil, diga, meu querido. Aqui ainda no destaque, algo que marcou bastante, eu não poderia deixar de falar. Além da parte musical dos amigos, Robertinho Casanova e Mica da Silva, também a pianista, minha amiga Ciliane Mazeto, que com certeza deram um show. E também a participação importante dos alunos da Escola Mundo de Alegria com o Adaico. Eu achei sensacional. Eu sempre fui envolvido desde criança com a música, fui músico desde criança e também fui atleta. E uma coisa dá a impressão que anda junto com a outra. Por exemplo, eu tinha que estudar para poder também tocar e praticar esporte. Era uma das condições. Então, eu acho isso muito importante. Por exemplo, até no hino nacional, a Ciliane tocando o piano, com o Robertinho e Mica da Silva cantando, eu já imaginei outras crianças também tocando instrumentos de orquestra. Já imaginou um hino daquele sendo tocado com piano, também com uma orquestra de alunos, que também podem ser músicos e, ao mesmo tempo, atletas, como foram aqueles da Escola Mundo de Alegria. Eu achei fantástico e eu sei que isso também serve de incentivo para outros alunos para próximos anos também. Não só no Adaico japonês, mas em instrumentos de orquestra sinfônica, por que não? Já que tivemos uma pianista no órgão, por que não um violino, que é muito bonito, um trombone, uma tuba, um cello, enfim, viola, o que seja. Eu acho isso fantástico. Eu imagino que muitas crianças que são músicos, eles, naquele momento, sentiram desejo de tocar. Eu acho isso fantástico e eu acho que isso vai abrir portas também para outras escolas querendo também apresentar os alunos músicos, como o Adaico do Mundo de Alegria. Legal. Eu tenho uma alegria, né, isso é uma escolha editorial, né, de me envolver com essas questões a respeito de arte, né, de esporte, esse tipo de coisa, e eu tenho ficado feliz, assim, né, essa movimentação que a gente vê agora pós, né, pandemia, pós-Covid, né, as artesãs se juntando, os artesãos se juntando, os artistas plásticos se juntando, né, você vê muitos músicos fazendo live junto, fazendo show junto,
pequenas casas de show, pastelarias, barzinhos, hamburguerias abrindo para a galera fazer as apresentações. Então, assim, da parte cultural, né, felizmente, depois da Covid, né, que agora já acalmou, a gente está tendo um movimento muito, muito tranquilo, e isso é realmente de coisa de se celebrar e sonhar, né? Essa geração nova aí tem que sonhar também, né? O Japão é um país de primeiro mundo, é um país que oferece muita coisa, mas que tem uma tendência de deixar a comunidade brasileira míope para o tamanho do planeta, né? O mundo é grande, nosso passaporte é muito forte, a gente tem porta aberta no mundo inteiro praticamente, então a gente tem que incentivar essa garotada a se desenvolver culturalmente também, perceber de que podem, né, ser estrelas aqui no Japão, no Brasil ou em qualquer outro lugar do planeta com seus talentos, né? Seja artes plásticas, seja esporte, seja, sei lá, uma capacidade técnica, enfim. Muito bom, muito bom. Gente, se você quiser não perder, né, que ninguém quer perder, para você não perder nada a respeito do que está rolando no Gebra, @GebraJapão é onde você vai conseguir as informações oficiais do Gebra. E tem o site também, né, gebrajapão.com. Você vai lá e segue, vai ter foto, vai ter toda a informação oficial, vai estar lá. É uma boa maneira de você seguir o perfil, acaba ajudando a dar mais visibilidade, porque o algoritmo vai entender que o conteúdo é interessante, dá joinha, comenta, essas coisas todas ajudam o algoritmo esparramar a notícia e a palavra para frente. Fica o incentivo para você também, caso você goste aqui do conteúdo, seguir @nabecastjp no Instagram, que é o canal da minha produtora. Então toda aventura que eu me meto lá no Instagram você vai acompanhar, e se você curte o Motiori, o podcast, você pode seguir no Spotify por Motiori, ou você segue no YouTube por @nabecastjp. Só um aviso, o canal do YouTube ele é da produtora, então ele entra as gravações do podcast Motiori, as gravações do meu outro podcast, que é o Você Também Pode, que tem a ver com produção de conteúdo digital, e entra também eventualmente lives onde eu faço suporte técnico para o Instituto Maria da Penha lá no Brasil, ou para o coletivo Podosfera Nipo Brasileira, que é aqui do Japão. Então, como é um canal da produtora, entra as parcerias e as coisas que eu faço ali dentro, mas sempre a gravação do Motiori quando tem vídeo, que aqui o vídeo é um presente para você, né? O meu foco é extrair o áudio dessa gravação para deixar ele bem bonitinho no Spotify, mas eu dou de presente a transmissão ao vivo para quem acompanha. Mas se você seguir no Spotify, você tem mais conteúdo, como por exemplo as gravações que eu fiz no Arte Brasil, a gravação que eu vou preparar para o pessoal do Gebra com mensagens em WhatsApp que eu vou receber dos participantes. Então aí são conteúdos que eles não chegam em vídeo e vão estar bonitinhos lá, editadinhos no Spotify. Então fica o convite para você seguir Motiori no Spotify. Se você gosta de um pouquinho de aleatoriedade, vai pro Carlinhos Vilaronga no TikTok também, que é um outro caminho. A gente tem aqui uma galera que nos acompanhou desde o comecinho. A gente tem aqui Gutierre Okada mandando um oi. Foi o primeiro Gebra que eu participei, já organizei eventos e não imaginava que seria toda essa estrutura. Gostei muito do evento, vocês estão parabéns. Tem aqui o Amol dando um bom dia. E a gente tem 5 pessoas aqui ao vivo agora lá no Instagram. Então, para você que está no Instagram, muitas graças, muito obrigado. Fiquem com Deus, fiquem bem, para todo mundo aqui da organização. Palminhas. A gente encerra, eu acho que uma etapa. Vai sair mais um episódio, o pessoal da organização vai ajudar a articular para mim receber as mensagens por WhatsApp dos participantes. A Tata no Japão tá mandando um oi lá no Instagram. A Solange Wada disse foi muito bom, boa noite a todos. Ela tá dando um oizinho aqui também. Muito bem, fiquem bem, a gente se encontra. Eu vou terminar aqui a nossa live e vou me despedir do pessoal aqui nos bastidores. Para todos vocês, beijo no coração e até a próxima. Até a próxima. E bora pro game. Bora pro game. 2025. Este episódio foi editado pelo Nabecast. Saiba mais em www.nabecast.jp. Nabecast, conectando pessoas, desenvolvendo amizades, construindo parcerias e compartilhando vida através de podcasts.